Boa tarde, José Rodrigues dos Santos. Espero que esteja tudo bem contigo. Primeiro, obrigada por nos receber. Estás em Paris hoje para a promoção da tradução da Filha do Capitão, em francês, sob o título Oublié, 20 anos após a publicação da original em português. Para começar, por que ter esperado tanto tempo antes da tradução, sabendo que quase todos os teus livros já foram traduzidos para francês? Este livro foi publicado, de facto, há 20 anos e, portanto, o editor francês agora é que se interessou por ele. Mas é uma história curiosa, sobretudo para os portugueses em França, porque é um romance passado durante a Primeira Guerra Mundial na Finlândia, com um corpo expedicionário português que foi enviado de Portugal para aqui em 1917, para pôr trincheiras frente a Lille, na zona de Armentières, e pronto, esteve lá a combater. E neste livro eu procuro contar a verdadeira história do que se passou na Primeira Guerra Mundial, com o Corpo Expedicionário Português foi integrado dentro do Corpo Expedicionário Britânico. Portanto, eles não lutavam lá dos franceses, lutavam lá dos ingleses. No entanto, naturalmente, que depois se desenvolveu uma dinâmica, e é curioso porque um romance a Primeira Guerra Mundial, todas as famílias portuguesas foram tocadas por ela. Havia regimentos de Faro, de Beja, de Lisboa, de Coimbra, do Porto, de Castelo Branco, e também de Trás-os-Montes, Vila Real, Bragança e do Minho. Portanto, toda a gente tem alguém na família que esteve na Primeira Guerra Mundial. No entanto, por estranho que pareça, enquanto aqui em França nós vemos muitos livros dos franceses a falarem sobre a Primeira Guerra Mundial, muitos romances, não é? No caso de Portugal, este foi publicado em 2004 e foi o primeiro romance publicado em Portugal sobre a Primeira Guerra Mundial do ponto de vista dos portugueses. Portanto, é um bocado estranho. E conta uma história que é uma história que era muito comum, que era dos portugueses que estavam lá em França, os soldados, e depois de repente começam a ter relações com as francesas e com as refugiadas belgas e tudo isso, e tudo o que aconteceu, não é? Porque a tropa portuguesa, fruto da boa desorganização portuguesa, não é? Ficou abandonada. Daí o título em francês, Oublié, não é? Esquecidos. Portanto, eles foram esquecidos, foram quase como Lisboa mandou 2 divisões e depois lavou as mãos e deixou-os abandonados. E, portanto, o livro conta essa história, que acho que é uma história que é interessante para todos os portugueses que vivem em França, porque são reconhecerem muitas coisas que ali estão, e para os outros descendentes, que vão também conhecer, coisas do passado e da relação de Portugal com a França. E é curioso que eu uma vez fiz uma viagem literária à zona de Armentières e de Lille, e estava lá um senhor português, que tinha o nome do meu personagem, que era Afonso, e que vivia na zona dos combates. E que eu acho que eu tenho ideia que ele era filho de uma francesa e de um português. Portanto, aquilo que ele disse, a história do livro é toda a minha história pessoal. Não é? E eu acho que muitos portugueses que vivem em França vão rever-se neste livro, porque é um romance, é uma história de amor, mas é uma história de guerra também. E é um romance que nos coloca questões filosóficas sobre o nosso destino, porque é que as coisas nos acontecem, até que ponto é que nós somos senhores do nosso destino ou somos vítimas do destino. Tudo isso são temas que percorrem este romance e que espero que agrade aos franceses e já agora também aos portugueses que vivem em França. Eu acho que vai agradar mesmo, e é verdade que são temáticas muito importantes, e então foi o teu primeiro livro publicado. Há 25 anos depois, hoje, publicaste mais de 30 obras literárias, com temas desde a religião, a ciência até a política. De onde vem a tua inspiração e, sobretudo, quais são as temáticas das quais gostas mais? Eu acho que eu me interesso por tudo que seja conhecimento. Os meus romances tocam, de facto, todos os domínios do conhecimento, e eu procuro, através dos meus romances, contar histórias verdadeiras. Coisas verdadeiras sobre o nosso mundo, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o ser humano, sobre o universo, para compreender o mundo em que vivemos. E, portanto, eu toco das várias maneiras, não é? Através da religião. Tenho um romance que está traduzido para fazer, O Último Segredo de Cristo, não é? Em português é O Último Segredo, O Último Segredo de Cristo, que é sobre uma desmontagem da figura de Jesus, quem era Jesus, para além daquela personagem que a Igreja nos apresenta. Tenho um romance que é A Fúria Divina, que é sobre o Islão Radical.
a gente diz que o islamismo é muito pacífico, mas na verdade há uma parte que é muito violenta que ninguém gosta de falar, e o romance vai falar sobre essa parte que está mais escondida. As ideologias, a política, a economia, a filosofia, a história, a ciência, seja a física, a biologia, a química, a etnografia. Todos os ramos do conhecimento me interessam, não é? E cada um dos meus romances é uma aventura de descoberta, através de uma história de amor, ou de uma história de espionagem, ou de uma história de detetives, ou uma aventura, ou o que é que seja. Vamos descobrindo coisas verdadeiras sobre o nosso mundo. É isso que eu procuro fazer nestes romances, muitas vezes com um personagem português, que é o Tomás de Noronha, cada vez mais franceses conhecem, não é? Que é uma espécie de Tintin ou de Indiana Jones português. E o Tomás, com as suas aventuras, vai-nos também permitir descobrir coisas sobre o nosso mundo. A mim faz-me pensar nos livros que eu tinha estudado quando era jovem na escola portuguesa, que é uma aventura. Aventura do mundo, indicanos. É um pouco isso, a série de Tomás de Noronha. Sim, só que uma aventura é mais para crianças, não é? E o Tomás de Noronha não é para adultos. Mas eu tenho leitores desde os 11 anos até aos 80 e tais, 90 e tais. Tenho pessoas com doutoramentos, tenho pessoas que só com escola primária, homens, mulheres. Então, a gente vê os meus romances, são romances muito transversais. Eu procuro escrever de uma forma que é um pouco jornalística, que é, eu procuro escrever de uma forma que seja muito clara. Isto é, se o leitor lê o livro, uma página, e não lê, não entende que lá está escrito, a culpa não é dele, é minha. Eu tenho que escrever de uma maneira clara. E procuro escrever de uma forma interessante. Faz com que as pessoas fiquem agarradas à história e achem que aquilo seja interessante e queiram aprender. Portanto, mesmo quando eu trato de conceitos complexos, eu na verdade procuro traduzi-los, apresentá-los de uma forma muito simples, que toda a gente entenda. E essa eu penso que faz também muito parte da riqueza destes romances que eu escrevo. E já que tens livros isolados, romances isolados e romances de série, como é que escolhes o que vais escrever? Quando? Os temas são escolhidos em função da diversidade. Eu procuro não cansar o leitor sempre com a mesma coisa. Portanto, eu estou sempre a mudar de tema. Portanto, cada livro é diferente do outro, não é? E escolho temas que eu acho que vão interessar às pessoas. Houve uma vez um leitor francês que me disse assim: os seus livros respondem a perguntas que nós nem sequer fizemos essas perguntas alguma vez. E ele não só faz a pergunta, como dá a resposta já. Então é isso que eu procuro fazer, não é? E eu acho que isso é interessante. As pessoas gostam de aprender coisas novas e, sobretudo, eu digo que os meus romances não são passatempos, são ganha-tempos, no sentido em que nós divertimos a ler uma história, não é? Pode ter uma história de amor, mas aprendemos sobre um período histórico, sobre a ciência, sobre qualquer aspecto, sobre a religião, sobre, enfim, qualquer aspecto de conhecimento. E é isso que faz a força deste romance, essa ideia de ganha-tempo. E, portanto, eu escolho os temas em função do que da capacidade que eles têm de dizer coisas novas às pessoas, de mudar a sua vida, de fazer com que as pessoas fiquem melhores, porque mais conhecedoras do seu mundo. Sabe, quando nós conhecemos as coisas, não nos podem enganar. Só nos enganam quando a gente não conhece. Aí é fácil enganar-nos, mas quando a gente conhece, é mais profundo. Por exemplo, eu lembro o romance A Forma de Deus, que em francês foi publicado A Forme de Dieu. Tive até a mulher de um grande artista francês que me disse: eu li o livro, nunca me interessei por ciência. E li o livro e fiquei tão interessado em ciência que fui ali ao Livre de Paz, aqui em Saint-Germain, em Paris, e comprei todos os livros que havia sobre ciência. E eu nunca li nada sobre ciência. E tive muitos leitores que me disseram a mesma coisa. Se eu tivesse lido este livro quando andava no liceu, se calhar tinha seguido, a minha vida tinha sido diferente. Não é? Pronto, é esse o desafio, não é? Mostrar o que há de interessante nas coisas, de uma maneira que nos interpele, que nos faça querer ler, que nos faça querer virar a página. Sei que há muita gente que não tem hábito de ler. E as pessoas perguntam: mas como é que eu ganho o hábito? Ganhar o hábito de leitura é muito simples. É muito simples. É só fazer assim. Peguem num livro, tem que ser um bom livro. Perguntem a alguém: um bom livro. Pode pegar neste livro. Mas bom, não pode ser outro. Peguem num bom livro. E à noite, quando se vão deitar, só vão ler uma página. Uma página. E no dia seguinte só vão ler outra página. 2 dias depois, se for bom, já estão a ler 3 páginas. E se for bom, no outro dia já estão a ler 10 páginas. Mas é assim.
Se o livro for bom, não é fácil encontrar livros bons, é preciso dizer, por isso nós temos que nos aconselhar. Mas se o livro nos apanhar, se nos agarrar, é uma aventura, não é? E nós escolhemos o nosso momento de leitura e mergulhamos em todo aquele universo. E é muito melhor que ver telenovelas. E eu acho que o que acrescenta a simplicidade, vamos dizer, de ler os teus livros, também é a forma de escrever, porque nós temos hábito, quando estudamos o português na escola, de ler assim os Camões, os Maia, livros assim muito complicados, e afinal tu cortas com essa literatura codificada da literatura básica portuguesa. Pois, eu sou um bocado contra a corrente em Portugal, no sentido em que, lá está, tem a minha influência jornalística, não é? Eu estava a dizer, procuro escrever de maneira clara, de uma maneira interessante. O que é isto é de uma maneira interessante? É, por exemplo, eu conto uma anedota, ninguém se vai rir. Você conta a mesma anedota, toda a gente se ri. Mas qual é a diferença? É a maneira como ela foi contada. A anedota é a mesma, mas a maneira como ela... E o romance é a mesma coisa. Eu posso pegar num tema, a Primeira Guerra Mundial, e aquilo é uma chatice. Mas eu posso pegar no tema e pegá-lo de uma maneira tal que a pessoa vai ficar agarrada à leitura. Para saber o que aconteceu, não é? E, portanto, é esse o meu exercício. E muitas vezes cultiva-se em Portugal na literatura, às vezes, um bocado demasiado estilo e pouco conteúdo. E eu costumo dizer, porque é que eu vou dizer unidade mínima de construção quando posso dizer tijolo? Não é? Que é a mesma coisa. Porque é que nós vamos estar a complicar coisas que são simples? Eu uma vez estava no Algarve e ia na rua e houve um homem de 30 e poucos anos que me interpelou e disse assim, obrigado. Eu fiquei a olhar para ele, obrigado, disse, obrigado. O que aconteceu? A minha mãe só tem instrução primária e deu o seu livro A Chave de Salomão. Em francês está La Clé de Salomão. Que é o livro sobre física quântica. E no outro dia, ela veio ter comigo e começou a fazer perguntas sobre física quântica. Eu nunca imaginei que a minha mãe um dia tivesse uma conversa comigo sobre física quântica. Foi a primária. E ela não leu o livro, entendeu tudo, interessou-se pelo livro e pela matéria, começou a fazer perguntas. Mas é isto, quer dizer, isto para mim é o maior elogio que pode haver, não é? É ter capacidade de coisas que alegadamente são complexas, mas na verdade não são tão complexas como isso, não é? E nós podemos, com uma linguagem mais simples, de uma maneira mais interessante, contar as histórias de uma forma que nos agarram e que nos fazem compreender o mundo. Vou deixar agora o Ricardo, ele tem uma pergunta para ti. Sim, tinha uma pergunta, porque ao preparar esta entrevista vimos que o teu percurso é muito interessante. Tu nasceste na cidade de Beira, no Moçambique, e começaste a tua carreira de jornalista na Rádio Macau. A tua ligação com a lusofonia é indiscutível, porém a tua literatura evoca pouco a África lusófona. Tem alguma explicação? Pode ser que não encontraste a inspiração ainda, ou então foi uma escolha tua? Eu, na verdade, tenho coisas. Tenho o Anjo Branco, que é passado em Moçambique durante a Guerra Colonial. Tenho esse livro dedicado a esse tema. Eu vivi em Macau também. Tenho um romance passado em Macau chamado A Amante do Governador. Fala sobre a história das relações portuguesas com os chineses, tem também uma história de amor, uma história de espionagem e tudo isso. E é baseado basicamente em acontecimentos reais dos dois romances. Mas eu sou um autor que procuro variar, eu não me repito. Eu fiz um romance sobre o Império Colonial Português, fiz outro sobre em África e outro sobre na Ásia, não é? E pronto, está feito, não preciso fazer mais. Fiz um romance sobre a física quântica e não vou fazer mais. Está feito, está a ver? Portanto, eu procuro que os meus livros não sejam repetitivos, são muito variados. Cada livro meu é diferente um do outro. Portanto, eu, de facto, falei sobre esses lugares onde eu vivi, mas a minha literatura vai muito para além disso, não é? E, portanto, eu procuro também ir à descoberta de outras coisas. E como me tornei um autor internacional, eu tenho aqui um desafio muito complicado, que é procurar temas portugueses, mas que tenham impacto para o leitor que não seja português. Francês, um belga, um suíço, um húngaro, um búlgaro, um turco. Pronto, pessoas de outras culturas que, se eu começar a contar histórias do Afonso Henriques, obviamente que as pessoas não se vão interessar na Turquia sobre o Afonso Henriques. Não é? Então tenho que procurar encontrar ali um equilíbrio que apanho por português, porque eu sou português, não falo das coisas portuguesas, mas de uma forma que seja internacional.
E por isso a guerra colonial é uma coisa que interessa mais aos portugueses, não é? A presença dos portugueses na Ásia poderá interessar a nós e a alguns asiáticos e tal, mas em França quem é que quer saber sobre isso, não é? E portanto a minha literatura é muito mais vasta. Obrigada. Je propose qu'on passe en français désormais. Et te poser une question sur ta vie en général, puisque tu es écrivain, journaliste, présentateur du téléjournal. Comment tu arrives à lier toutes ces activités? Est-ce que tu dors la nuit? Alors, je pense que quand on aime faire une chose, on trouve toujours le temps. Et c'est ce que je fais. J'aime faire ce que je fais, soit le journal, soit les romans. Et alors, j'ai cette passion d'écrire, de raconter des choses. Et quand on veut, on trouve le temps. Et c'est ce que je fais. Et aussi, je travaille très rapide. Ça m'aide beaucoup. Tu as de la chance. On aimerait Oui. tous faire autant de choses, je Ouais. pense. Maintenant, Sophie a une question aussi pour toi, donc je vais la laisser. Oui, j'ai une question, mais avant tout, félicitations pour cette productivité hors du commun. Il faut le noter. J'avais une question en général par rapport à tes livres. Quand je regarde les thèmes que tu abordes, le succès de ces livres au Portugal, mais aussi à l'international, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas bientôt une adaptation au cinématographique? Et on avait vu que Codex, ton roman Codex 632 a été adapté en série en 2023. Est-ce que tu penses renouveler l'expérience avec d'autres livres en série ou au cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Alors, le sujet du cinéma, c'est un petit peu différent. Premièrement, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend des producteurs, des réalisateurs. Bon, c'est pas moi. Plus, c'est un travail collectif. Voire, quand j'écris un roman, c'est moi et l'ordinateur. C'est fini. Un film, c'est pas comme ça. Et il faut avoir un producteur, un réalisateur, des acteurs, des gens qui financent, un tas de choses. Et s'il y a quelqu'un dans la chaîne qui n'est pas là, tout le reste va pas marcher. Alors c'est plus compliqué et ça ne dépend pas de moi du tout. En plus, il se passe que les compagnies de cinéma, ce qu'ils font, ils achètent les droits d'adaptation de 1000 romans. Mais il ne fait qu'une dizaine chaque année. Alors ils ont le droit, mais ils ne font pas. Alors j'ai vendu les droits. C'est terrible. Mais oui, bon, mais c'est comme ça. C'est pas mon métier, le cinéma, alors Oui. je n'ai pas cette obsession. Pas encore. Qui Oui, sait? non, moi. Non, mais c'est vrai que j'ai vendu les droits. Ils sont en train d'essayer de faire les films, en effet, mais seulement cette série de RTP et Globo, ils l'ont fait et c'était très bien. Mais ça ne dépend pas de moi, alors ça ne me dérange pas. J'y pense même pas au sujet. On espère un jour, on a hâte de voir ces films s'ils sortent un jour. En attendant, on lit les livres, on est déjà très contents. Et d'ailleurs, il y a un nouveau livre qui va bientôt sortir, au Protocole Caos. Est-ce que on peut avoir quelques informations? Oui, alors, le protocole Chaos, il va sortir ce mois-ci, fin d'octobre, au Portugal. Et c'est un roman qui nous va plonger sur l'actualité. Il va sortir 3 semaines avant les élections aux États-Unis. En effet, 2 semaines. 2 semaines. Il nous parle, premièrement, il pose cette question. Est-ce que Donald Trump est un agent russe? Deuxième chose, comment les réseaux sociaux sont en train de détruire notre monde. Okay? Et comment il fait ça? Comment il nous manipule pour des mouvements qui sont partout, dans tous les extrêmes, pas seulement un extrême, tous les extrêmes, pour détruire notre monde, pour détruire la démocratie, tout ça. Et c'est le sujet du roman. Je pense qu'il va nous plonger sur l'actualité. C'est un roman important pour les gens qui utilisent les réseaux sociaux, pour comprendre les dangers, parce qu'on nous manipule et on ne se rend pas compte. Je pense que c'est très important d'expliquer ça. Et je trouve qu'avec la fiction, on arrive à expliquer d'une façon plus claire que d'une autre façon.
Mais vaste programme. Ricardo, tu as une question? Oui, justement, je voudrais rebondir à ce que tu as dit. Est-ce que finalement, le meilleur ennemi des réseaux sociaux, ça serait pas non seulement l'apprentissage de la culture, de lire des livres, de se renseigner pour justement combattre ces idées extrêmes qui peuvent survenir? Parce que c'est vrai qu'on le voit en ce moment, un manque d'information, on est très facilement influençable. Est-ce que finalement, plus on est cultivé, plus on sait des choses, et moins on est influençable, et mieux le monde se porte? Oui, alors, le sujet des extrêmes. En effet, c'est pas vraiment le sujet des extrêmes, c'est le sujet de la fausse information. Quand on a de la bonne information, on prend des bonnes décisions. Si on a une mauvaise information, on prend des mauvaises décisions. Par exemple, imaginons-nous qu'il y a un lion là. Mais on dit, oh, il n'y a pas un lion, il y a un accident chat. Ok, très bien. On a cette information, mais c'est une fausse information. Et c'était très dangereux, car il y a un lion. Il faut qu'on se cache. Mais puisqu'on pense que c'est un chat, on ne se cache pas. Ou le contraire. Il y a un lion, on va fuir, mais finalement c'est un chat. Alors, la question c'est l'information. Est-ce que l'information à laquelle nous avons accès, elle est vraie ou non? Et ce qu'on appelle les extrêmes sont des mouvements qui utilisent des informations fausses ou demi-fausses et demi-vraies pour nous manipuler. Et c'est là que les problèmes se posent et il nous faut trouver des réponses, parce que des réponses à résoudre ça, parce que on peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les gens qui on obtient des informations seulement par les réseaux pensent que c'est vrai, parce que c'est publié. Finalement, c'est pas Jules qui a fait ça. C'est en effet, c'est un mec en Russie qui se déguisait en Jules et qui dit il y a une bombe sur la Tour Eiffel et tout ça, et on pense, mais c'est vrai, une bombe. Et Ricard, il a mis une bombe là, mais il a planté une bombe. Mais dis donc, mais tout est faux. Alors, mais les gens pensent que c'est vrai, et alors ils prennent des décisions erronées. On va arrêter Ricard parce que Jules a dit ça, mais Jules n'a pas dit ça, et Ricard n'a pas fait ça. Vous comprenez? C'est le problème. C'est la manipulation d'informations en donnant des informations qui ne sont pas vraies ou qui sont vraies à moitié. Et sont demi-fausses, ils ont aussi. Et aussi, ce que ces mouvements font, et ça c'est beaucoup manipulé par la Russie, aussi la Chine, mais la Russie surtout, c'est ils trouvent qu'il y a des problèmes dans la société, ils vont accentuer ces problèmes. Ils vont faire que ces problèmes semblent pires qu'ils sont. Et ainsi, ils vont créer des problèmes entre les gens qui normalement n'existeraient pas. Et c'est ça, c'est le protocole chaos, c'est ça. Plus qu'il y a du chaos, le meilleur pour eux. Mais il faut faire comprendre une chose, c'est que les politiciens utilisent toujours la peur pour nous contrôler. Quelques-uns disent, oh, l'étranger, il est dangereux, ça. Et il faut avoir peur de lui. D'autres disent, oh, c'est là, ils vont détruire l'état social, ils vont faire peur aux gens. Parce que les gens vont prendre des décisions, pas parce qu'ils croient à quelque chose, mais parce qu'ils ont peur de quelque chose. Et ce mouvement-là, il manipule. Les politiciens en général, ils font. Et il nous faut connaître les choses pour ne pas laisser manipuler par ces gens-là. De tous les domaines, pas seulement un ou autre, les domaines, ils essaient de nous manipuler très souvent. En tout cas, on a très hâte de lire ce nouveau livre, mais en attendant, vous pouvez lire Oublié, qui vient d'être traduit en français. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai une dernière question, qui est ma question signature. À la fin de toutes mes interviews, est-ce que tu aurais un message général pour les jeunes luso-descendants? Alors, je dirais que le message que je donne surtout aux gens, c'est faire le pari sur l'éducation. Et le pari sur l'éducation, parce que la vraie richesse est la connaissance. On pense ça comme un cliché, mais non, c'est pas un cliché. Arabie Saoudite, est-ce qu'ils sont riches? Ah oui, ils ont beaucoup de pétrole, mais qu'est-ce qu'ils feront le jour que le pétrole est fini? Ils deviendront des pauvres. Les Allemands, ils n'ont pas du pétrole, ils n'ont pas de diamants, de l'or, non, mais ils savent faire des voitures. Et s'ils ont besoin de l'argent, ils font une Mercedes. Alors, savoir-faire, c'est le truc, la connaissance, c'est ça qui donne la richesse. Et
Mon conseil aux gens, c'est justement de faire ça, faire le pari sur leur éducation. Et ce pari doit être fait, pas faire confiance seulement au système d'éducation. À l'école, oui, non, c'est à nous aussi de chercher l'info. Parce que l'école nous donne seulement la base. Mais si on reste avec seulement la base, on n'ira pas loin. C'est pourquoi j'écris ce genre de romans. Quand j'écris des romans qui nous parlent de la science, de l'histoire, de l'économie, de la politique, tout ça, c'est des romans qui nous amènent à la connaissance, pas dans un système d'éducation formelle, disons ainsi, mais dans un système d'éducation informelle par le biais de la littérature, par le biais de quelque chose qui nous amuse, comme un roman, qui finalement, avec ce roman, c'est pas un passe-temps, c'est un gagne-temps. On apprend des choses. Et c'est mon conseil, c'est faire le pari de l'éducation, apprendre le plus, avoir le plus de connaissances. Le chef de Renault, c'est un Portugais aujourd'hui. Il a fait le pari sur son éducation. Il n'est pas arrivé là parce qu'il voulait seulement voir le jeu de foot à la télé. Certainement, il voit aussi le foot à la télé, mais il fait plus que ça. Et si chacun fait ça, on peut... Bon, le ciel est limite, hein. Merci beaucoup pour son temps, merci beaucoup pour cette interview. On invite tout le monde à aller lire tous tes romans, qui sont quasiment tous traduits en français aujourd'hui, notamment le dernier Oublié, et on attend Political Touch pour la fin du mois. Merci beaucoup. Merci.